Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nesta aula nós vamos então criar aí as rotas para o nosso dashboard, ou seja, para o nosso painel de controle. Então aqui na URL eu quero criar uma rota que vai ter o nome de admin, em seguida dashboard. Então essa rota que eu quero criar. Obviamente, como eu falei, você pode dar o nome que você quiser ali para a pasta admin, ou seja, na URL que você pode também dar o nome que você quiser, não precisa ser nem o nome da pasta, pois a gente viu e vem vendo que a gente cria a URL do jeito que a gente quiser, assim como o controlador e os métodos. Então, esta URL que eu quero criar, eu quero seguir esse padrão aqui. Então, o dashboard vai ser aí a minha tela inicial, ou seja, vai ser o meu home. Não se preocupe em criar o método index nesse momento, tá? Eu peço que você deixe ele para depois, pois na hora que a gente for criar aí a tela de login, na hora que a pessoa fazer o login, ele vai entrar aí primeiramente na index, ou seja, ele tem que entrar na index para fazer o login, para então ele chegar no nosso dashboard. Mas essa parte a gente vai fazer mais adiante. Então nesse momento, dashboard, então aqui vou dar um enter, obviamente que ele vai dar aqui que a rota não foi encontrada. Então vou voltar aqui para o nosso projeto, vou abrir então aqui o rotas e vou criar a rota. No entanto, nesse momento eu vou criar um grupo de rotas. Você percebeu e vem percebendo que bastaria eu criar a rota aqui, ó. Se eu colocasse aqui o URL e tal, aquela rota iria abrir ali o controlador, obviamente. Claro, se tivesse criado. Mas o que eu quero fazer aqui? Eu quero criar controladores separados e também quero criar uma pasta separada chamada admin, com namespace diferente, ou seja, somente para guardar ali os arquivos responsáveis aí pelo admin. Eu gosto de fazer essa separação. Obviamente que você pode colocar tudo na mesma pasta, mas eu não recomendo. Eu recomendo que você separe. Afinal, nós vamos utilizar aí 2, 3, 4 controladores apenas. No entanto, se você for pegar um projeto grande, um portal, ou por exemplo, um projeto de prefeitura, então você pode ter 50, 100 controladores, pois são muitas seções, são muitos conteúdos, e não dá para juntar tudo em um arquivo só. Na verdade até daria, né? Mas ficaria muito poluído, muito difícil de mexer, de dar manutenção, enfim, de achar as coisas. Então não recomendo de forma alguma. Quanto mais simples e mais separado, melhor. Mas vamos lá então. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar então um grupo aqui. Então para que você não tenha erro de digitação e também aprenda a consultar a documentação, eu vou abrir aqui o package list. Então package list aqui e já vou entrar na página lá do Simple Router, ou seja, que é o nosso plugin, ou seja, a nossa biblioteca aí de rotas, caso você esteja utilizando, obviamente. Então aqui no Simple Router, descendo aqui, ó, abaixo nós temos aqui, ó, Router Group, ou seja, grupo de rotas. Então clicando aqui, ele já te leva aqui para criar um grupo de rotas. Então tem todas as explicações e tem aqui um exemplo bem prático, né? Então aqui, ó, só você copiar, Ctrl C e colar. Então você cola onde você quiser. Eu vou colocar ele aqui, ó, abaixo da página aqui, ó, 404, que é referente ao site. Vou dar aqui 2 enters e vou colar aqui. Então perceba que é o Simple Router, mesma coisa, né? Só que em vez dele pegar o método get e post, ele está pegando aqui group e em um array colocando aqui o namespace e o namespace é o admin. Então esse nome pode ser o que você quiser, você pode dar o namespace que você quiser, a gente já viu isso também. Então aqui ele mostra em comentário como você deve chamar isso aí ou criar um exemplo de namespace. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou criar aqui na pasta controlador uma nova pasta que eu quero separar esses controladores, como eu falei. Então aqui botão direito, new, folder, e vou dar o nome dessa pasta de admin, seguindo aí a nomenclatura que a gente vem seguindo. Então primeira letra maiúscula, finish. Então dentro dessa minha pasta admin, eu vou criar os meus controladores somente referente aí ao painel de controle, ao dashboard e por aí vai. No entanto, bem separado. Então aqui no admin, botão direito, new, class, e vou dar o nome aqui de admin dashboard. Obviamente que você não precisa dar esse nome. Eu gosto de seguir essa nomenclatura, como eu falei. Então, admin dashboard. Aqui, apesar de ser um controlador, eu não vou colocar o nome controlador aqui, porque no meu sistema eu vou entender que tudo que tiver dentro da pasta admin, tiver utilizando aí o nome admin, então admin post, admin categoria, está então dentro da pasta admin com o nome space admin e é um controlador que vai ser um admin, ou seja, uma classe administradora. E também sei que vai ser
um controlador. Então eu não costumo colocar, mas caso você queira acrescentar, fica à vontade. Então vai ser simplesmente admin dashboard. Então finish. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui, obviamente, é definir o namespace. Então aqui, namespace, sistema, controlador, admin. Então defini aqui o meu namespace. Vou salvar aqui então, só para a gente utilizar aqui como exemplo nesse momento. Então voltando lá, esse então nome é o nome do namespace que eu dei final aqui, então admin. Obviamente, como eu falei, dá o nome que você quiser. Dado o nome, basta então você criar a rota. Então aqui é a mesma coisa daqui de cima para criar uma rota. Então, simple router. Vou utilizar aqui o método get, obviamente. E aqui na URL, eu vou criar, da mesma forma que a gente criou aqui o URL site, eu vou criar uma URL admin. Eu gosto de fazer também essa separação, para caso se eu precisar mudar o URL ali, é simplesmente ir no arquivo de configuração. Então, vou abrir aqui o projeto, vou abrir o arquivo de configuração. E lá embaixo, onde nós temos aqui o URL site, eu vou duplicar essa linha. E aqui, simplesmente, eu vou acrescentar, então, admin. E aqui, ao invés de URL site, eu coloco URL admin. Obviamente que você pode dar o nome da constante que você quiser. Então, vou salvar agora. Então, tenho aí a minha URL definida. Volto lá no rotas. E aqui, no lugar de URL, da variável URL, eu vou colocar, então, URL admin. Ponto para concatenar com a barra. E a URL que eu quero criar é, então, a dashboard. Então, dashboard. Então, criei aqui a minha rota. No callback, eu vou colocar aí, primeiramente, o controlador. Então, meu controlador, qual que é? Admin dashboard. Com arroba, eu vou colocar, então, o método que eu vou criar. Eu vou criar o método que eu vou dar o nome também de dashboard. Ponto e vírgula aqui no final. Então, criei aqui a minha rota, defini o meu controlador já criado, com o meu namespace admin. Então, vou salvar aqui, salvei, deixa eu minimizar a tela aqui, e voltando lá no nosso projeto, ele deu rota não encontrada, deixa eu voltar aqui, volta ali em configuração, assim, faltou a barra aqui no final. Então, eu coloco a barra na URL aqui mesmo, para que ele complete lá a URL, pois aqui eu não estou colocando barra. Eu poderia deixar para colocar a barra aqui também, né? Mas eu prefiro colocar aqui mesmo. Então, no final, eu coloco a barra aqui. Então, salvo, volto lá no projeto e agora sim a URL está definida. Então, criamos a nossa URL aí para o admin dashboard. Então, lá ele está dizendo então que o método não existe. Então, vamos criar esse método aí. Então, abro aqui o nosso admin dashboard e vou criar então o método dashboard. Não vai receber nenhum parâmetro, retorno vazio, então void. Então está criado aí o meu método, basta salvar e tenho ali uma página em branco. Então, a partir desse momento, bastaria então a gente seguir aí com o nosso template, mas para que isso aconteça, nós devemos então estender também a classe admin dashboard de um controlador pai. Eu poderia estender aqui o controlador diretamente para a gente poder ter acesso às nossas views e tal, mas como o intuito aqui é depois a gente proteger todos os filhos, então é importante a gente criar aí um controlador que vai ser o pai, que então vai ser estendido por todos os filhos. Então eu vou aqui na nossa pasta projeto. Então aqui na pasta admin eu vou criar aqui uma nova classe, que eu vou dar o nome dela de admin controlador, que vai ser o controlador pai para todas as classes filhas do nosso painel de controle. Então admin controlador, dou um finish aqui. Ele já vem com o namespace definido. E aqui sim, eu vou então estender, extend o nosso controlador. Mas para isso, eu preciso também trazer aqui, utilizar o nosso controlador. Então, venho aqui, use controlador. Feito isso, basta a gente vir aqui e definir então o construct. Então, que ele já vai completar. Não estou fazendo nada novo, né? Estou até repetindo tudo que a gente já fez. Mesma coisa que a gente fez ali no site controlador. Então, aqui eu vou dar um Enter. Aqui eu vou utilizar apenas o construtor aqui do pai. E aqui no filho eu não preciso, então posso apagar essa parte aqui. Estou aqui no diretório, eu vou definir então o diretório, onde eu vou ter aí as minhas views admin. Deixa eu descer um pouquinho a barra de rolagem aqui. Então aqui, onde é que vai ficar minhas views? As minhas views vai ficar dentro da pasta templates, barra admin, barra views. E caso você queira, você pode também criar ali na configuração uma constante, chamada, por exemplo, template admin, outra template site, por aí, e apenas você chamaria aqui
se você quisesse. No entanto, eu sei que esses nomes eu não vou mudar, ou pelo menos não tenho a intenção de mudar, eu vou deixar aqui o caminho direto. Então, só recapitulando rapidamente, eu estou transportando lá do meu controlador o nosso Twig Template, que é instanciado do controlador aqui, para o nosso admin controller, ou seja, o nosso admin controlador. Então, vou salvar aqui, e a partir desse momento, todas as filhas que eu estender aqui o admin controller terão acesso a tudo que estiver no nosso controlador central. Ou seja, eu estou transferindo de um para o outro. E é muito importante ter esse controlador pai, ou seja, o admin controlador, como eu falei lá na frente, quando a gente proteger o nosso sistema, a gente basta proteger essa classe aqui e todas as filhas serão automaticamente protegidas também, pois elas vão depender desse admin controlador. Mas você vai entender isso mais quando a gente fazer realmente na prática. Mas já fica aí, pelo menos a teoria, para que você possa colocar em prática posteriormente. Então agora, basta você vir, por exemplo, no Admin Dashboard. Então eu posso vir aqui, Extend, o meu Admin Controlador. Aqui, como eles estão na mesma pasta, o Admin Controlador e o Admin Dashboard, eu não preciso utilizar aqui o use para chamar aí o Admin Controlador. Como eles estão na mesma pasta, o sistema já entende que está ali no mesmo diretório. Então agora basta eu fazer o que a gente já fez também. Então, echo diz template, que está vindo lá do nosso controlador pai, lá no nosso núcleo, né? Encadeando aqui com o método renderizar. Deixa eu rodar aqui a barra de rolagem. Então, qual é a view que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar a view dashboard.html. Então, eu vou criar essa view. E os dados aqui serão um array, por enquanto, um array vazio. Então, ponto e vírgula aqui no final. E tenho aí, então, o nosso echo. Mesma coisa que a gente fez também anteriormente no site controlador. Nenhuma novidade. Então, como eu falei anteriormente, quando você vai fazendo um processo, os outros são muito semelhantes e aí é só estendendo e crescendo o sistema. Então, agora eu tenho o método e tenho também a chamada aí para a renderização do nosso template e os dados aqui, por enquanto, nosso array será vazio. Então, vou salvar aqui. Então, ele me fala ali, né, que erro, ele não encontrou o nosso dashboard.html, pois nós não criamos aí o arquivo. Então, basta criar o arquivo. Então, lá na nossa pasta admin, dentro de view, só tem o base ali. Então, eu vou criar aí o nosso arquivo HTML. Vou dar o nome dele de dashboard. A gente já vai criar ali o dashboard. Agora, então, eu tenho o arquivo dashboard. Então, ele já carregou ali para a gente. Então, vou apagar tudo que tem aqui. Salvo. E ele está em branco ali, mas obviamente que o arquivo já existe. E esse arquivo dashboard, você estrutura ele do jeito que você quiser, assim como o base ali, você estrutura do jeito que você quiser. Então, vou dar uma ideia realmente do jeito que eu utilizo aqui nos meus projetos reais. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou estender aqui, então, com as tags do Twig Template, obviamente. Então, extends no nosso arquivo base. Então, aqui, entre aspas, simples, eu vou colocar o nosso base.html, poderia ser aspas duplas também, né? Já falei isso, às vezes eu sou até repetitivo demais. Então, estendi ali a minha base. Se eu salvo agora, perceba que ele já está utilizando ali, ó, painel administrativo, ou seja, já carregou tudo que tem na nossa base. E na nossa base aqui, eu tenho lá o bloco criado aqui, ó, corpo. Então, eu posso utilizar a mesma coisa, inclusive posso copiar aqui, ó, para adiantar, Ctrl C, volto lá no nosso dashboard e tenho aí o nosso bloco corpo. Então, dentro desse bloco corpo, eu vou criar a minha estrutura. Eu vou criar aqui uma div class role, uma classe aí do Bootstrap para dividir isso aí. Eu gosto de dividir aqui. E vou criar aqui uma coluna, então div class col, vou colocar aqui lg3. Vou fechar aqui, vou duplicar essa linha bem rápido, somente falando aqui, tá, para vocês, porque isso aqui é HTML. Então, criei aqui uma div que vai ter uma largura aqui de 3 colunas e vou criar uma de 9. A soma dos dois aqui tem que dar 12, que é a estrutura de colunas do Bootstrap. Então, aqui nesse primeiro, eu vou escrever aqui, por exemplo, menu. E nessa segunda coluna aqui, eu vou criar um bloco também. Vou até copiar aqui, para ficar mais fácil. Eu vou criar aqui um bloco novamente. Um bloco não pode ter o mesmo nome, só que nesse bloco aqui eu vou dar o nome de conteúdo. Então, ele vai servir de base para carregar aí os outros conteúdos. Então, aqui eu vou criar aqui um H1. Então, aqui é um H1 por enquanto. E vou dar o nome aqui, ó, de dashboard.
Bem-vindo. Então eu tenho um bloco de conteúdo aqui que vai servir de base para os outros conteúdos dentro do bloco do pai, ou seja, da base corpo. Então você pode ir criando tantos quantos blocos você quiser. Então salvo aqui. Perceba que eu tenho o meu menuzinho ali, ó, e tenho aqui o dashboard. Ele apareceu uma barrinha aqui embaixo, que a gente não está utilizando aí um estilo. Poderia colocar aqui todas essas dívidas aqui dentro de um container, ou você pode também aqui na base pegar aqui esse bloco e colocar dentro de um container. Então vou até criar isso, eu vou criar aqui uma div class container fluid. Então colo aqui o bloco, salvo. Perceba que sumiu ali a barrinha embaixo. Então são apenas estilos. E aqui no menu o que, que eu gosto de fazer? Eu gosto também de ter esse arquivo separado, pois às vezes a gente vai crescendo, crescendo, imagina você tivesse que mudar de arquivo por arquivo. Então aqui eu gosto também de criar ele separado. Então aqui um novo arquivo HTML, menu, finish. Então você pode pegar lá uma lista do Bootstrap, então aqui ó, get Bootstrap, docs, rapidinho, a gente já fez isso também, né? Então list, prometo que eu vou parar de fazer isso. Então tem uma lista aqui, você pode pegar qualquer um para servir de menu, caso você queira e esteja também utilizando aí o Bootstrap, né? Então vou colar aqui apenas como exemplo, depois a gente vai colocar os links, vou deixar tudo pronto para você ver. Então criei aqui o arquivo, então vou lá no meu dashboard e aqui basta dar um include. Então eu vou abrir as tags aqui, porcentagem, include menu.html, salvo e já tenho o meu menu ali. Então ficou um pouquinho longa a aula, mas eu espero que você tenha entendido como criar aí essas rotas, a importância ali do nosso controlador pai, que serve de base para os controladores filhos, e também a estrutura aí do nosso dashboard. Então aqui você pode criar a estrutura, como eu falei, desde a aula de apresentação, do jeito que você quiser. Até recomendo, caso você não seja um designer, como eu não sou um péssimo designer, que te encorajo a desenvolver lá o template que eu desenvolvi. Eu vou deixar bem mais estilizado para a próxima aula, então você pode consultar o exemplo, caso você queira, você pode fazer o download. No entanto, eu recomendo que você faça o seu próprio painel. Pega um pronto ou utiliza lá o tutorial que eu mostrei, lá da onde eu tirei o meu painel de controle, e aplique aqui. Assim você vai dominar o seu dashboard. Então coloque os menus se você achar necessário, onde você quiser, coloque em um topo, um rodapé se você achar necessário. Enfim, estilize do jeito que você quiser. Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.